Você copiou essa frase muito tempo. Menor que os menores. O Celso pregou na nossa igreja no último domingo, foi uma bênção, mais uma palavra direcionada à família e fomos ali grandemente edificados e tivemos ali um grande aprendizado com o nosso irmão, nos abençoe, evangelista Celso. Irmãos, e a matéria que nós vamos estudar, ela conversa muito bem com a matéria que o evangelista Celso está ministrando, que é sobre a homilética. A matéria que o Celso está ministrando e a matéria que nós vamos estudar é a cultura e costumes judaicos. Então, certamente se faz necessário nós termos esse entendimento da cultura e dos costumes do povo judeu, para assim fazermos uma correta interpretação do texto bíblico e assim também uma correta aplicação, sendo bem sucedido na nossa pregação. Então nós vemos que as matérias sempre elas conversam uma com as outras, se completando e aí nos conduzindo a essa carreira que nos foi proposta e sendo aperfeiçoados por Jesus. Meus irmãos, a matéria então, cultura e costumes judaicos, fiquei sumido aí no último semestre, né? Estou de volta aí pela graça de Deus, tinha alguns compromissos para ser realizados e graças a Deus vai dando tudo certo, Jesus tem cuidado de nós. Estamos aí de volta para somar e aprender junto com os irmãos, lembrando que essa jornada de conhecimento é uma via de mão dupla. A gente aprende com os outros e chegamos assim então à estatura, conforme nos diz a Bíblia, a estatura de varão perfeito, vamos seguindo aí este crescimento espiritual. Nossa matéria, cultura e costumes judaicos. Pode ficar à vontade. Reverendo Celso Duarte. Sou fã desse cara aí, irmãos. Sou fã do livro. Estão sem livro, né? Ainda não chegou os livros, não? Não, ainda não. Vamos nos acompanhar aí no uso do material. Fica de pé, vamos fazer uma oração novamente. Vamos dar uma esticada aí também. Para darmos início a esse temático. Senhor nosso Deus, nós queremos louvar o Teu nome, Pai. Porque aqui estamos, Senhor, nesta manhã, uma manhã de aprendizado, uma manhã, Senhor, que os Teus filhos aqui estão dedicando-se, ó Pai, ao estudo e ao conhecimento da palavra do Senhor. Que o Senhor possa uma vez mais continuar nos abençoando, que o Teu Espírito venha nos direcionar, abrir o nosso entendimento, ministrar os nossos corações, para que possamos, ó Pai, crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Entregamos tudo assim nos Teus cuidados, como dependentes e necessitados de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, a matéria, cultura e costumes judaicos, o que também é chamado de etiologia bíblica, que é o estudo das origens. A minha letra no quadro não vai ser das melhores, mas vou fazer o possível para que os irmãos venham ter uma compreensão aqui de algumas coisas. Alguns significados aqui para nós darmos início então.
Atos, costumes são atos habituais. Atos de crenças, né? Isso. Basicamente, irmãos, essa é a definição de cultura, costumes judaicos, a temática que nós vamos trabalhar no decorrer deste semestre. Definição de cultura é um conjunto de hábitos, crenças e conhecimento de um povo. Então, os hábitos, as crenças, os conhecimentos que este povo tem. Costumes são atos habituais, que com o passar do tempo ele se torna uma prática, então uma prática comum, que fica enraizada ali na característica daquele povo, identificado por aqueles costumes. E judaicos é que os judeus é o povo que deu origem, então nós vemos a partir de Abraão origem à revelação divina. E João 4,22, Jesus ele destacou ali conversando, dialogando com aquela samaritana, que a salvação vem dos judeus. Então nós vemos a importância de estudarmos os usos ou os costumes, cultura do povo judeu, para que possamos compreender então o pano de fundo em que se deu a revelação das Escrituras Sagradas, para termos essa compreensão de forma mais clara. Então, feita aí a definição, que é também chamada de etiologia bíblica, que é um estudo sobre a origem das coisas, nós vemos a importância da nação de Israel, dos povos bíblicos também, que no decorrer deste trimestre, conforme nos diz o material, nós focaremos nossos estudos na cultura e nos costumes dos povos bíblicos. Então, não somente no povo de Israel, como também um pouco da cultura daqueles povos que eles viviam, buscando uma visão abrangente do Antigo e do Novo Testamento, com lentes postas no cotidiano do povo que deu origem à história da revelação divina, e nós compreendemos assim melhor a Bíblia Sagrada. Então, nós destacamos aí essa importância de nós termos esse conhecimento a respeito do povo de Israel, porque foi através de Israel que Deus então Deus se fez conhecido, revelou-se. Nós vemos ali especificamente a partir de Abraão, que é chamado também o pai da fé, e que por 3 vezes na Escritura Abraão também é chamado de um amigo de Deus. Nós vemos ali a partir de Gênesis capítulo 12, Deus chamando Abraão, direcionando a ele,
e fazendo-lhe também uma promessa: em ti, no verso 3 de Gênesis 12, serão benditas todas as famílias da terra. E nós vemos especificamente em Êxodo 19, verso 6, destacando aqui a nível de introdução, para nós compreendermos aí com mais clareza os assuntos que nós vamos tratar. Êxodo 19, verso 6, o Senhor revela o propósito ao qual havia chamado a nação de Israel: vós me sereis um reino sacerdotal e uma nação santa. Como reino sacerdotal, o propósito de Deus para Israel era bem claro. Assim como a tribo de Levi foi escolhida a tribo sacerdotal dentre as 12 tribos, ou seja, através de Levi, as demais tribos se achegavam até Deus. Deus escolhe Israel como um reino sacerdotal. É claro que com isso visando o propósito de que as outras nações também olhassem para Israel como alguns estrangeiros desejaram e servissem o mesmo Deus que Israel servia. Mas sabemos no decorrer da história da revelação bíblica do Antigo Testamento que Israel não cumpriu com eficácia o seu papel sacerdotal e acabou deixando-se aí por grande período da sua história se levar pelas práticas daqueles povos que ali estavam, os povos vizinhos, e Deus então enviou o seu Filho Jesus para cumprir este papel, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Israel foi chamado com este propósito, fracassou, e Deus então, para cumprir-se também a palavra lá desde Gênesis 3, verso 15, seguindo aí nas Escrituras, e a promessa feita a Abraão, que em ti seriam benditas todas as famílias da terra, Deus então envia seu Filho Jesus para cumprir este propósito perfeito da parte de Deus. Então nós destacamos então a importância de estudar a cultura e os costumes dos povos bíblicos e principalmente aí do povo judeu. Lembrando que a Bíblia, Deus ele respeita a cultura dos povos. Deus ele trata com o homem a partir do ponto e do lugar que ele está. Não à toa que nós vemos ali em Apocalipse, povos de tribos, línguas e nações. Ou seja, Deus ele respeita a cultura daquele povo, daquela nação que ele chama. Então nós sabemos, quando estudamos aí missões, estudamos afinco a mensagem do Evangelho, que o Evangelho é uma mensagem transcultural, transcende as culturas. É claro que aquilo que entra em choque com os princípios divinos, logicamente o Evangelho vai trazer transformação. Mas, em resumo, Deus ele respeita a cultura. Por exemplo, o índio que aceitou Jesus, ele precisa de deixar de ser índio? Sim ou não? Não, continua sendo índio. Aqueles que têm ali as suas culturas milenares vão continuar ali dentro das suas culturas. É claro, aquilo que contradiz os princípios bíblicos, o Evangelho vai trazer transformação. Mas o Evangelho ele é uma mensagem que respeita a cultura dos povos, e nós vemos isso aí no Antigo Testamento, a cultura do povo hebreu, e vemos também no Novo Testamento. E seguindo aqui, irmãos, a nível de introdução, muitas das informações que contidas aqui no nosso material são fornecidas de frutos de pesquisas em livros, oriundas aí de descobertas históricas, arqueológicas, e é claro, da vida atual do povo judeu, que preserva alguns desses costumes antigos, muitos dos quais de modo ainda mais intenso do que no passado. Então, muitos dos costumes do povo judeu, nós vamos ver exemplos aqui a seguir, algumas festas judaicas, como a festa dos tabernáculos, por exemplo, a festa das cabanas, ainda hoje é conservada pelo povo judeu e é realizada por eles. Então, alguns desses costumes antigos dos judeus são conservados até os dias de hoje. E outro dado importante de destacarmos são as fontes em que são extraídas, que são fornecidas aí essas informações que nós temos dentro do nosso material. Grande parte dessas fontes são aí através de pesquisas, de livros, fontes arqueológicas, de achados, de achados arqueológicos, e é claro, muitas dessas fontes são fontes de confiança, de muitos anos de pesquisa e de estudos, e vale também lembrar que nós devemos ter um cuidado ao citar também as fontes extra-bíblicas. Quando formos fazer uma interpretação do texto, contextualizarmos a história, a explicação daquilo que Jesus estava dizendo, por exemplo, precisamos aí ter um cuidado
cuidado ao citar essas fontes extra-bíblicas. E já vi, às vezes, muitas pessoas citando fontes extra-bíblicas como se tivesse na Bíblia. Por exemplo, e o evangelista João estava na ilha de Pátimo, foi lançado dentro de um tacho de azeite quente, saiu dali intacto, não fez dano a ele nenhum. Sabemos que é uma fonte extra-bíblica de muita confiança, de pais da igreja que registraram ali, por exemplo, a morte dos apóstolos, mas devemos ter cuidado, que o irmão citou, por exemplo, que na Bíblia diz que João foi lançado ali no tacho de azeite quente. Eu falei, será que onde que está na Bíblia, gente? Claro que algumas coisas extra-bíblicas, citando como uma fonte de confiança, com muito cuidado, dizendo, sim, e às vezes não tem problema talvez fazer uma breve citação, mas contextualizada. A Bíblia não diz, irmão, mas os historiadores dizem, né, o nome do estudioso, especificamente Eusébio de Cesareia, que foi aí um grande servo de Deus lá do início da história da igreja. Ele, por exemplo, que fez algum desses registros das mortes dos apóstolos, Pedro crucificado de cabeça para baixo, e são registros dignos de muita confiança, registros aí aceitos comumente pela tradição da igreja, mas ao fazermos as citações devemos ter um grande cuidado para expressar e dizer aquilo que está realmente escrito no texto e aquilo que é uma fonte extra bíblica, e seguindo assim com esse cuidado, e nunca, conforme temos estudado aí, e os irmãos estão estudando a homilética, nunca se embasar também uma mensagem bíblica numa fonte extra bíblica, né? Nos parte ali daquele norte e vai desgovernado toda a vida e não tem aí um embasamento nas escrituras sagradas. Então, feito aí essas considerações, nós veremos como eram suas casas e mobílias, que eram as casas do povo judeu, dos povos bíblicos. Será que tinham ali já prédios aí de 10 andares, de 20? Será como que eram as casas? Será como que eram as mobílias? Né? Será que já tinha sofá retrátil? A TV de LCD? Sabemos que não. Mas é de suma importância nós compreendermos essas questões, conforme já disse, para fazermos uma correta interpretação do texto bíblico e assim também uma bem-sucedida aplicação do mesmo e ser aí eficaz no nosso ensino. Então nós vamos ver aí, qual que nós vamos estudar. Casas e mobílias, seus hábitos alimentares, que é tema aí da nossa próxima aula, os hábitos alimentares dos povos. Nós vemos ali exemplo de Levítico 11, né, que diz os alimentos puros e os alimentos impuros, que o povo não podia se alimentar. Vamos ver também os porquês de alguns desses alimentos não poderem ser consumidos ali pelo povo. Higiene pessoal, seus rituais, o vestuário, por exemplo, a túnica de várias cores que José recebeu do seu pai, e a educação dos filhos. Saberemos como eles lidavam com as doenças. Enfim, conheceremos assuntos do dia a dia para os quais Jesus deu muita importância e dos quais extraiu grandes lições para a vida espiritual. Então, nós vamos caminhar aí no decorrer deste semestre tratando desses assuntos muito enriquecedores, aí que nos traz à luz aí um entendimento de muitas curiosidades bíblicas, o porquê de algumas frases ditas por Jesus, o que eu vos digo aos ouvidos, vocês vão apregoar os telhados. Jesus disse isso, vão subir nas telhas das casas e vão apregoar em voz alta. Nós vamos ver aqui mais adiante, que o telhado era um lugar de comunicação, quando se precisava comunicar algo, aí para que se espalhasse a notícia de forma pública, era feita aí pelo telhado, esse segundo pavimento. Vamos ver aqui mais adiante. Então, teremos a resposta aí de muitas curiosidades a respeito dos textos bíblicos. A cultura e os costumes do Oriente Próximo eram muito diferentes dos nossos, principalmente porque são costumes muito diferentes dos nossos. Nós precisamos aí estudar esses costumes e essa cultura. Por isso é importante conhecê-los para que possamos interpretar melhor as Escrituras. E assim nós seguimos. E nesta presente aula, irmãos, nós vamos falar aí a respeito da habitação, casas, a construção de casas, a respeito das tendas também, que eram aí usadas pelos patriarcas,
e vamos falar aí também sobre diversos assuntos relacionados à habitação, à construção de casas. Vou destacar aqui para os irmãos, lembrando que ainda não estão com material, né? Construção de casas. A primeira referência de um homem é o lugar onde ele mora. Então, a primeira referência de um homem é o lugar onde ele mora, que é a sua casa. E é por aí que principiaremos o nosso estudo, falando aí a respeito da habitação, como que eram essas habitações, vivendo os nossos dias hoje, principalmente na nossa cultura aqui do Ocidente. É necessário aí nós entendermos aí como que eram essas habitações. É por aí que principiaremos o nosso estudo. A Bíblia informa que não só o homem tem casa, mas o próprio Deus, conforme aí João 14, verso 2, Jesus diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, nós vemos aí a referência bíblica que nos diz respeito sobre esta morada de Deus, algo aí que é de suma importância, conforme o Salmo 46, verso 4 também, que diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então, nós vemos aí que o próprio Deus ele tem a sua habitação. Falamos aí sobre construção de casas. A nossa primeira associação aqui no nosso conteúdo é que o próprio Deus ele tem a sua habitação. Destacamos também o fato que o apóstolo Paulo fala-nos também de uma casa que nos espera nos céus. O Paulo também faz menção em 2 Coríntios 5, verso 1, de uma casa que nos espera nos céus. Se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, nós temos em Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Paulo ele usa aí essa linguagem simbólica a respeito da casa. Se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, desta nossa tenda, que transmite a ideia de algo temporal, algo passageiro, se desfizer, nós temos em Deus um edifício, uma casa não feita por mãos de homens. Então nós temos essa segurança, esta habitação em Deus. E o mesmo Paulo disse em 1 Coríntios 2,9 também, que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem enxergou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se aqui nesta terra nós passamos adversidades, passamos algumas lutas, nós sabemos que essas moradas que Deus tem preparadas para nós, elas são aí extraordinárias, são muito superiores a qualquer coisa nesta terra. Para nos familiarizarmos mais com o ambiente judaico nos tempos bíblicos, precisamos conhecer um pouco sobre as habitações e como eram construídas as casas e como utilizavam cada um dos compartimentos, cada cômodo, como que era usado ali no período bíblico. Então, nós vamos ver como que era construído. Será que era usado ali o cimento, o concreto? Só foi descoberto aí, inventado por volta do ano de 1824? Claro que não. Usava então o barro, a argamassa, a argila ali na construção das casas. Então nós vemos aí a diferença dos nossos tempos para aquele período bíblico. Falamos aí de cerca de 2.000 anos atrás, o período do Novo Testamento, ou cerca de aí praticamente 6.000 anos atrás, o período em que Deus chama a Abraão. Então, neste período de tempo, alguns poucos anos, né, irmão? Muitas coisas se desenvolveram, a engenharia e demais coisas aí foram se desenvolvendo, e nós vamos aí
entender como eram construídas as casas e como utilizavam cada um dos compartimentos, como que era o banheiro, como que era o telhado, e vamos aí caminhando, falando aí a respeito da construção das casas. E o primeiro lugar que nós vamos falar é sobre as tendas. Nós vemos aí mencionado nas Escrituras Sagradas a respeito das tendas. Trata-se aí, pode falar. Você falou sobre parede de barro, hein? Sim. Até poucos anos eu lembro que eu vi uma casa buscando aí, nas roças. Ela traçava assim de madeira e parte do barro. Daí no lugar que estava descascando assim, viu a madeira toda feita de barro. Passou gerações aí, ainda estava até. Isso, quando a gente vai pesquisar, por exemplo, no contexto bíblico, é bem semelhante a isso. Tem até o nome, né? Qual que é o nome da casa de sapé? Isso mesmo? Pau a pique. Bem semelhante, inclusive esse segundo pavimento, ele era de madeira entrelaçado com muitos galhos e o barro compensado ali para ter esse segundo pavimento, suportar peso de pessoas em cima. Nosso irmão. Só completando o que o irmão está falando, não era madeira, era palmito. Lascava os palmitos assim, linha, entendeu? E trançava eles e barrelava. A qualidade da madeira eu não lembro, mas ele disse que era madeira. E o telhado também era feito de tabinha. Lascava-se as tabinhas e fazia. Isso. Na perto de casa tem uma casa que ela foi feita todo de tijolo. Eu morei quase, gente. Não sou tão velho. Todo tijolo de barro, porém feito manualmente, né? Sim. Então, passado por pé, do pai, os parentes dele lá mais velho. Até mesmo essas algumas novelas bíblicas da Record ilustram de forma muito boa. Alguns ali tentam ser bem fiéis ao contexto mesmo, e tem umas casas ali que são bem semelhantes. É interessante quando os irmãos observarem, e tem muito conteúdo também no YouTube a respeito ali dos achados arqueológicos, de como eram ali as construções daqueles períodos bíblicos. Então, irmãos, vamos falar primeiramente aí sobre as tendas. Vamos falar sobre tendas. Trata-se de uma característica bem oriental, devido ao fato de estarem rodeados de desertos. Então, as tendas são características bem lá do Oriente, bem ali para o lado daquele povo ali do Oriente mesmo, onde tem parte de sua história. A festa das cabanas, por exemplo, a festa dos tabernáculos, que é uma festa comemorada até os dias de hoje pelos judeus, é levada muito a sério pelo povo. Na semana da festa dos tabernáculos, eles constroem cabanas no quintal ou no terraço onde dormem. Em Nova York, ele cita aqui um exemplo, as cabanas, os judeus constroem as cabanas nas varandas dos prédios, usando o exemplo de Neemias 8,16, quando o povo constrói também essas cabanas ali nas varandas das casas, celebrando aí esta festa judaica, que é a festa das cabanas, conforme Levítico 23, a partir do versículo de número 23, vai falar a respeito dessa festa judaica, que é a festa das cabanas ou dos tabernáculos. A respeito da tenda, uma curiosidade. Por que não casa? É porque eles eram uma categoria nômade, de ficar mudando para dar seca. Então, se eu construísse uma casa, tem que desmanchar a casa, não era tenda que eles estavam usando. Então, vamos chegar ali. A questão das tendas, nosso irmão Ben cita, era um povo nômade. Nômade é alguém que não tem residência fixa. Então, povo que migrava de um lugar para o outro, criando gados, ovelhas, procurando pastagens novas, e com isso então utilizava-se as tendas, se usavam as tendas, e por isso a necessidade aí do povo habitar em tendas. Os descendentes de Abraão, durante os anos que habitaram no Egito, eles viveram em casas, período do Egito, conforme Êxodo 12, verso 3, os descendentes de Abraão, eles viveram em casa. Mas durante o êxodo, a saída rumo à terra de Canaã, eles habitaram em cabanas no deserto. E por isso é celebrado, Deus instituiu também a festa das cabanas, ou o Sucote, a festa dos tabernáculos, para que o povo pudesse se lembrar que eles peregrinaram ali no deserto durante esse período, deixaram ali o conforto das casas para habitar
de forma passageira pelo deserto, até alcançar de Deus a sua herança, que é a terra prometida, onde então eles passaram a habitar em casas. Então, quando eles habitavam em tendas, eles deixam o conforto. A aplicação para nós é que eles deixam o conforto da casa, a segurança que a casa tem comparada às tendas, que não tem segurança como tem uma casa, que não tem um conforto como tem uma casa. E quando eles habitam ali, eles estão entendendo e trazendo à sua memória a brevidade da vida. São peregrinos e forasteiros nesta terra, a vida é passageira e a segurança que eles precisam, eles encontram somente no Senhor. E por isso, então, até hoje, os judeus celebram a festa das cabanas, e nós vemos aí uma aplicação espiritual muito rica para as nossas vidas. Então, irmãos, Paulo foi um construtor de tendas, a Bíblia nos diz. Nos seus dias as tendas não eram mais usadas como habitação, apenas em festejos e ocasiões especiais, conforme Atos 18, versículo de número 3. Então, já nos dias de Paulo, nos dias do Novo Testamento, as tendas já não eram uma necessidade mais de habitação, mas eram aí usadas principalmente aí nos períodos das festas aí da festa dos tabernáculos. Pedro e Paulo dão um sentido espiritual, fazem uma aplicação espiritual, conforme o texto que nós mencionamos, que Paulo diz em 2 Coríntios 5:1, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, nós temos em Deus um edifício, uma casa, uma segurança muito maior, não feita por mãos de homens. Então, e para fecharmos aqui a respeito das tendas, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, em João 1,14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E no grego o verbo habitar aqui empregado é skenos. A tradução correta é armou a sua tenda entre nós. Então no original o verbo se fez carne e armou a sua tenda entre nós e habitou entre nós. E nós vemos isso algo extraordinário. Nós vemos que o Senhor, estando lá entronizado, sendo adorado entre os querubins e os serafins, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, ele deixou a sua glória e armou a sua tenda, habitou aí de forma temporária entre nós. Então nós vemos um significado aí extraordinário a respeito da tenda, né, irmãos? Nós vemos aí um significado extraordinário. Aí aquela voz que ecoa lá em Isaías capítulo 6, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Aí nós podemos interpretar Jesus se colocando à disposição de Deus o Pai, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me, eu vou lá salvar aquele povo, eu vou lá habitar, armar minha tenda entre aquele povo e comprá-los com o preço do meu sangue, ressuscitar o terceiro dia, para assim lhes dar aí direito à vida eterna. Então, João 1,14, ele habitou entre nós, armou a sua tenda entre nós. Segundo ponto, irmãos, as casas. E um fato interessante também, segundo a Bíblia de Estudo Dei, as casas são mais antigas do que as tendas. Eu achei um fato curioso. O Dei fez essa colocação, um grande estudioso, ele fez a questão de destacar que as casas são mais antigas do que as tendas. E conforme o texto bíblico de Gênesis 4, verso 20, um dos descendentes de Caim, que foi Jabal, ele foi pai dos que habitam em tendas e tem gado. Então ele foi o idealizador das tendas, pai dos que habitam em tendas. Ele foi o idealizador das tendas e daqueles que criam gado, provavelmente uma coisa associada à outra, conforme já dizemos aqui, porque ali, conduzindo os gados, os animais, levavam eles ali a pastagens diferentes e precisavam ter aí uma habitação que fosse móvel, no caso, a tenda. Então, Gênesis 4:20, Jabal, descendente de Caim, ele foi o pai dos que habitam em tendas, ele foi aí o formulador das tendas. As casas, então, aí, as casas. Os hebreus no início moravam em tendas, mas foram instruídos por Deus a construir casas. Assim moravam em casas feitas de alvenaria,
Em Harã, Abraão morava em casa, Gênesis 12:1, por exemplo, quando Deus diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E quando ele deixou, ele armou então a sua tenda. Já diz no verso 8 que ele armou então a sua tenda, e devido às suas andanças para alimentar o gado, ele saiu, conforme diz o escritor aos Hebreus, irmão, saiu sem saber para onde ia, pela fé, não à toa chamado pai da fé. Ele então armou a sua tenda, e devido às suas andanças para alimentar o gado, que era muito, ele acostumou-se a habitar nela. E o primeiro homem na Bíblia a morar em tenda, conforme já mencionamos aí, foi o descendente de Caim, por nome Jabal. E durante o período patriarcal aí dos patriarcas, portanto, esse era o tipo usual de moradia. As cabanas eram habitações provisórias. Então, nos tempos aí, principalmente dos patriarcas, Abraão deixando aí a sua segurança, a sua casa em Harã, e passando-se então a habitar em tendas. A partir de então, os patriarcas Isaac, Jacó, ali passaram então a habitar em cabanas, nessas habitações provisórias, lembrando que eles eram um povo de gados, e aí são um dos motivos também. O modo como as casas eram construídas, seu tamanho e as mobílias que compunham, revelam que os povos dos tempos bíblicos tinham uma vida bem modesta. Então, a forma que eram construídas, os tamanhos das casas, revelam que eles tinham uma vida bem modesta, não de muita ostentação, exceto alguns que eram mais ricos, que eram uma minoria, como por exemplo o rei Salomão, seu suntuoso palácio, sua casa, que era uma casa muito grande, exceto aí esses poucos casos, e o que também custou muito caro para o povo, que eram impostos pesados sobre o povo. Até mesmo o texto diz que o povo pediu para aquele que Roboão, filho de Salomão, aliviasse a carga, que o seu pai tinha uma carga pesada, e Roboão ali, de forma insensata, seguindo o conselho dos jovens, não cedeu ali ao pedido do povo. Então houve a divisão dos reinos, mas havia todo um propósito divino, e nós vemos aí então a respeito da construção das casas. Então, irmãos, em primeiro lugar as tendas, a seguir aí as casas, e viu uma vida bem modesta, com exceção aí das classes mais ricas, que eram a minoria. E o próximo ponto que nós vamos ver aí é a respeito do telhado. O telhado. Os terraços estavam sobre os telhados. Nós vamos ver aí a Bíblia nos dando uma aula de engenharia há mais de 6.000 anos atrás, lá na lei de Moisés. Por exemplo, os terraços estavam sobre os telhados com essa estrutura para suportar peso em cima, e Moisés recomendou que se pusesse um parapeito sobre eles, para que o dono da casa não se tornasse culpado pela queda de alguém. Deuteronômio 28, verso 2, Moisés, ele dá esta orientação ao povo, para que se pusesse os parapeitos ali ao redor do telhado, para que não viesse alguém ali passar aquelas barreiras, aqueles limites, não tivesse ali uma proteção, ele viesse cair, e o dono da casa então se tornar culpado daquele sangue. Moisés colocou isso como um mandamento do povo. Temos aí a Bíblia dando uma aula de engenharia, aí há mais de 6.000 anos atrás. A Bíblia realmente é um livro completo, né, irmãos? Trata de todos os assuntos, engenharia, história, geografia, e assim nós vemos que a Bíblia realmente é um livro extraordinário. Pedro orava sobre o telhado quando os enviados de Cornélio foram ter com ele na cidade de Jope. Em Atos 10, verso 9, tinha um hábito também de orar ali no telhado, nesse segundo pavimento das casas. Pedro orava sobre o telhado quando vieram ali os enviados de Cornélio. O telhado era também lugar de reunião. O telhado também era usado como um lugar de reunião, este segundo pavimento. Hoje temos o costume de nos reunir em escritórios, padaria, lugares aí que nos reunimos em casa,
e eles tinham esse costume de se reunir nesse segundo pavimento, no telhado. E foi num terraço sobre o telhado que Jesus também celebrou a última Páscoa com os discípulos. Então, foi sobre o telhado, então, que é aí chamado cenáculo, conforme Lucas 22, 12, aí Jesus celebra a última ceia com os discípulos, foi aí neste telhado, neste terraço, e o terraço era chamado de cenáculo. Então, cenáculo, que é sala superior, ou ainda a sala de cear, esse daí é a definição de cenáculo, essa sala superior, foi onde Jesus celebrou a ceia. E o texto de Atos 2 também faz menção que no cenáculo, eles estavam reunidos ali no cenáculo, então, por ocasião do dia de Pentecostes, em que acontece ali a descida do Espírito. Na festa dos tabernáculos ou das cabanas, armavam suas tendas por uns dias sobre o telhado onde dormiam. Ainda hoje os judeus celebram essa festa assim, quando podem, alguns utilizam as varandas dos prédios. Então, até os dias de hoje, eles costumam usar o telhado dessa forma. Até aqui tudo bem, meus irmãos? Então, nós vemos aí, são vários fatores, vários detalhes que nós observamos aí na construção das casas, das tendas, como que eram as construções daqueles dias. Lembramos também daquele paralítico que foi levado por seus amigos até Jesus, e o texto de Lucas faz menção que eles cavaram no telhado ali, então, para fazer aquele buraco, para descer aquele homem. Então, nós vemos que, contextualizando, né, talvez alguns pensam até que tiraram as telhas, né, contextualizando os nossos dias, mas vemos que dentro daquele contexto eles tiveram que cavar e fazer aquele buraco. A gente observa, a Bíblia é vasta, tem muitas informações, a gente pode viajar, né? Quando ali o anjo ditava as águas ali, sim, quem descia era o gado, aquele moço ele não estava, ele estava no, a Bíblia relata lá que estava no outro andar, lá, eu não me recordo como é que fala disso direitinho, mas ele estava num andar elevado, entendeu? Ele estava lá em cima, mais em cima, aonde tinha lá um poço, lá, como é que é esse poço, poderia ter esse poço lá em cima? Paralítico do Bethesda, né? Isso. Que até hoje é discutido. Pastor Gleice vai ter uma resposta claríssima se o anjo desceu ou não desceu. Vou deixar para o pastor Gleice, irmão, que é um assunto bem complexo, e nós vamos aqui seguir com a nossa aula. Então, nós vamos ver aí os quartos, já caminhando aqui, o nosso tempo já vai se findando. Nós vemos aí a questão dos quartos, quando Jesus ele disse que quando orares, entra no quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai que está em secreto, que o seu Pai que vê que está em secreto, ele te recompensará. Este quarto era um quarto superior no andar de cima, a palavra ali usada no texto grego indica isso, que era usado para recepcionar as visitas, um quarto mais reservado na sala superior, na parte de cima, e que era usado também para as meditações. Tinha os quartos na parte de baixo, que eram ali mais movimentados pelos que habitavam ali dentro da casa, e este quarto superior. Então Jesus estava apontando para um lugar de intimidade, um lugar reservado. E aqui, abrindo um parênteses para nós, é muito importante, quem pode, aí nós reservarmos um ambiente na nossa casa, esse quarto de oração, né? Este quarto ali com os nossos materiais, para meditarmos na palavra de Deus e termos aí este lugar reservado. O piso era de terra batida com argamassa, com algumas exceções daqueles que eram mais, dos que eram ricos, que tinham a possibilidade de colocar pedras ali no piso, e no demais os pisos eram aí de terra batida com argamassa. A iluminação, usava a iluminação de forma natural, à luz do sol, e de forma artificial através de lamparinas. Nós vemos aí então a Bíblia dá uma ênfase aí ao azeite, era algo precioso. O judeu preferia que faltasse comida, alimento em casa, do que a chama viesse a apagar, pela dificuldade que era para acender aquela chama e para fazer aquele fogo novamente. Então eles davam uma ênfase muito grande a essa necessidade da iluminação aí pelas lamparinas. Vemos aí que naqueles dias já se tinham banheiros, nos tempos aí dos romanos já tinham vasos sanitários, banheiros públicos, é claro, não com a mesma tecnologia que temos hoje, né? Mas eles já tinham ali esse sistema
por onde ali eles tinham esses banheiros já de forma aí bem evoluída, se preocupavam um pouco aí com a questão da higiene. Irmãos, o nosso tempo aí já vai se findando. Questão da mobília, não tinha também muito luxo nas casas, eram móveis básicos, normalmente as casas possuíam poucos móveis, usava-se uma mesa de 30, 40 centímetros de altura, todos se sentavam no chão. Então, esse aí era o costume do povo. Numa casa abastada, o assento era almofadado, nas casas que tinham uma melhor condição financeira. E nós vemos aí também que eles davam uma ênfase muito grande à questão da hospedagem. Qualquer desconhecido que pedisse hospedagem numa casa recebia um tratamento cordial. O judeu, ele sempre deu uma ênfase muito grande à necessidade da hospitalidade. Então, qualquer estranho que chegasse numa casa, ele deveria ser ali bem recebido, ter um lugar para habitar, ter uma refeição. Então, eles davam uma importância muito grande. E conforme vemos o texto de Romanos 12, verso 13, em que a Bíblia nos orienta, que devemos seguir a hospitalidade. Hebreus 13, verso 2 também, que alguns hospedaram anjos sem saber. Então, não esqueçais da hospitalidade. O texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 2. E para concluir, o povo de Minas Gerais foi eleito o povo mais hospitaleiro do Brasil. Que bênção! E assim nós concluímos a nossa aula aí a respeito da cultura e dos costumes judaicos, sempre priorizando aí estarmos bem contextualizados com os textos bíblicos e com a cultura da época. Deus abençoe a todos os irmãos e até a próxima aula.